mais os cuidados, o autocuidado, em aspectos gerais. E por que que isso é importante? Um homem saudável, ele vai ter um bem-estar físico, certo? Ele vai ter um vigor físico maior, um bem-estar emocional e social, um desempenho intelectual melhor, ele vai ter mais habilidades intelectuais para o trabalho, para as convivências do dia a dia, para o relacionamento familiar. E assim a gente vê os benefícios de uma pessoa saudável. A gente não pode só considerar que a gente não tem doença diagnosticada para falar que está saudável, porque por trás de um bem-estar geral, a gente consegue trabalhar melhor, a gente consegue ter uma boa relação familiar, a gente consegue ter melhores relações no trabalho, a gente consegue ter um desempenho melhor na vida e viver com maior qualidade, certo? Mentalmente falando, psicologicamente falando. Então, dentro disso, vamos falar das principais ameaças que comprometem a saúde geral e do homem, principalmente. Na introdução, eu esqueci de falar, mas a Márcia já tinha muito bem colocado, que em novembro a gente especificou o mês contra o câncer de próstata, certo? É o Novembro Azul, e nós estamos no Novembro Azul. Quando a gente fala do Novembro Azul, a gente deixa muito mais específico para o câncer de próstata, que é específico do homem. Mas aproveitando o ensejo, a saúde do homem é muito além da próstata, certo? E tem coisas muito mais graves do que a próstata e muito mais frequentes, né? E que às vezes a gente não se atém a isso. Mas a gente coloca o Novembro Azul como o mês do homem e do cuidado da saúde do homem. Vamos falar das principais as ameaças que comprometem isso. Então, aqui, esse gráfico, ele é uma demonstração rápida que, assim, não precisa entender muito de gráfico nem nada, mas essa linha aqui, a gente está falando de um gráfico de esperança de vida. Ou seja, quem vive mais? Né? Quem que vive mais no mundo? O homem ou a mulher? Aí a gente viu aqui, ó, uma linha com ano e idade, certo? O que aconteceu em 2021? 2020 e 2021? A pandemia, né? Diminuiu. Só que diminuiu para os dois. Só que quem vive mais é a mulher, certo? E vive, se a gente for falar em termos de diferença de idade, é uma diferença muito significativa, em termos de população em geral. A mulher vive mais que o homem. Por quê? Porque o cuidado dela é maior que o do homem. Essa é a explicação mais básica, né? A mulher cuida mais que o homem da saúde. E dentro dos principais fatores de risco, para tudo, né? A doutora Márcia falou de 2 doenças principais, mas ela falou de 2 doenças que não têm relação entre elas, mas os fatores de risco sempre têm. E a gente vê que eles acabam sendo fatores de risco para tudo. Má alimentação, cigarro, bebida e sedentarismo. Sedentarismo é evitar atividades físicas, né? Você não praticar atividades físicas com frequência. E a gente vai falar aqui sobre sedentarismo, não é questão de, eu trabalho, eu sou pedreiro, não. Tem um momento para você fazer atividade física. Então, são 4 coisas que afetam tudo na vida, na nossa vida, certo? São 4 coisas muito importantes: alimentação, cigarro, bebida e sedentarismo. Estava falando com o pastor aqui que aqui nesse meio ultra selecionado que a gente está, da Assembleia de Deus, a gente já tirou 2 fatores, né? O cigarro e a bebida. E isso é muito bom, né? A gente já aí compensa no outro, né? Compensa, né? Minha esposa é Assembleia,
O avô dela é pastor lá em Lagoa da Prata e ela mesma fala que o pessoal compensa na comida. Mas tá certo. Se compensar na comida e fizer atividade física, tá bom. Então, assim, má alimentação, o que é má alimentação, né? Isso aqui é a minha pesquisa no Google, tá? Isso aqui é a minha pesquisa no Google, é comida de padaria. Coloquei lá, comida de padaria. Aí tem empada, pão de queijo, bolinho de chuva e tal. Isso aqui a gente come todo dia. Eu estou mentindo? Não. E isso aqui é má alimentação? E por isso é a pergunta. Isso aqui, todo dia, 2 vezes ao dia, no café da manhã e da tarde, é má alimentação, infelizmente. Né? Eu não sou contra o pessoal dono de padaria, não, mas a gente tem que priorizar, e na padaria também tem coisas que fazem bem, né? Mas a gente vai atrás do que é bom, e o que é bom, geralmente, de paladar, ele não faz tão bem assim. Sedentarismo, né? Um forte fator impactante hoje, no mundo inteiro, e no Brasil pior ainda, que a gente está aqui nessa lista aqui, que eu vou explicar aqui, isso aqui é um estudo feito por essa instituição aqui, chama Electronics Rub. O Brasil é o segundo país do mundo que mais usa-se tela, certo? Celular. E aqui a porcentagem de horas acordadas na frente do celular. Metade do tempo que você está acordado, você está na frente do celular. 56,6%. E a gente só perde para a África do Sul. E a gente vai vendo aqui que são países subdesenvolvidos, né? E a gente vai ver o Japão, que é um país que está lá na frente. O japonês que trabalha quase que 20 horas por dia, ele usa o celular 21% do tempo. Então, ele usa menos da metade que o brasileiro. Tem alguma coisa errada. Porque se você está no celular, você não está fazendo atividade física, você não está trabalhando. Assim, lógico, a gente está usando muito para trabalho, mas a gente tem que analisar esse dado aqui, muito ele associado ao sedentarismo, porque é tempo de tela. Então, é celular, televisão, computador. Tá? Então, isso envolve você estar parado. Numa análise de população em geral, a gente tem que pensar que nós estamos cada vez mais parados e sedentários, certo? E isso é um fator de risco para tudo. Aqui é um mapa. Eu circulei o Brasil aqui, de novo. É o mesmo dado de lá. A gente vai notar que países desenvolvidos usam menos celular. O Brasil usa mais. A bebida alcoólica, a gente tem um benefício aqui, eu estou falando para pessoas que provavelmente não ingerem bebida alcoólica, mas no meio geral eu tenho que falar que é uma droga aceita socialmente e amplamente difundida, que em uso muito restrito não faz tanto mal, mas por ser aceito, por ser socialmente aceito e às vezes até estimulado, ela acaba tendo um potencial de gravidade muito, muito maior do que outras drogas que não são aceitas, né? Então, outro fator de risco para inúmeras doenças. O cigarro é inegociável, né? O cigarro não tem como. O paciente chega no consultório fumando, não tem nenhuma possibilidade dele sair ali sem algum aconselhamento contra o cigarro. E, graças a Deus, a igreja é uma das atuantes contra esses 2 vícios, e outros também, né? E a gente vê isso. Inegociável é algo que você não negocia com o paciente, não tem como. Não tem nenhuma... Se ele fuma, ele tem que parar. É só uma escolha. É difícil? Às vezes é difícil, mas a gente tem que atuar para isso. Então, aqui alguns dados, né? Dentro dos riscos que a gente corre. 34% dos homens com mais de 18 anos praticam o nível recomendado de atividade física. Então, assim, 70% não pratica.
certo? O nível adequado, que a gente vai ver no final da palestra aqui, o que seria um nível adequado de atividade física por dia e por semana. Então, a taxa muito baixa para pessoas até jovens, porque a gente está falando mais de 18 anos. Isso é o Programa Nacional de Saúde de 2019, é o último dado atualizado. 37% consome álcool. Então, ou seja, a parte que está diminuindo com relação aos outros dados, só que ainda é muito alto, porque é um dado de pelo menos uma vez na semana, certo? Que às vezes a pessoa acha que é pouco, mas às vezes já está influenciando negativamente. E a taxa de tabagismo que está diminuindo, só que está sendo substituída pelo cigarro eletrônico também, que está sendo mais aceito socialmente, que também causa o dano maior, 36% do sexo masculino, certo? Então, são alguns dados que chegam, eles assustam um pouco, porque da parte positiva, pouca gente faz atividade física, da parte negativa, muita gente consome coisas que atrapalham a saúde de verdade. Então, assim, no geral, são doenças que acometem a população inteira, certo? A gente vai falar uma parte do câncer de próstata que é específico, mas aqui eu separei o que compromete o homem, nas pesquisas que eu fiz, e o que mais compromete o homem, mas como o câncer de mama ele é muito importante na população, e é uma taxa muito alta, os outros tipos de doenças, eles acabam atingindo ambos os sexos de forma bem dividida, mas o homem acaba tendo prejuízo em todas essas em relação à mulher. Doença cardiovascular, pressão alta, infarto, derrame, dislipidemia, o que é dislipidemia? O aumento do colesterol e do triglicérides, certo? Que é gordura no sangue. Obesidade, sobrepeso, diabetes, câncer de próstata, câncer de cólon, que diferente do colo do útero é o intestino, certo? A parte final do intestino. Doenças mentais, né? Principalmente depressão e ansiedade. Então, vamos começar com as doenças cardiovasculares. Principal sintoma, eu vou falar mais superficial de tudo, porque são sintomas que a gente que as pessoas têm que ficar atentas, fatores de risco, e depois a gente fala mais sobre tratamento. Então, doença cardiovascular, ela é causada ela inicia principalmente com a pressão alta, que é um problema que não tem sintoma. Então, a gente só vai ver a pressão alta se você medir a pressão. Não tem sintoma. Quando ela está dando sintoma, ela já está muito grave. E é o principal fator de risco para infarto. Infarto é quando a veia do coração entope, certo? A pressão arterial alta, quando a pessoa tem pressão alta, o sangue bombeia muito forte dentro das veias e das artérias. Então, isso vai causando lesões nas artérias do coração, e de forma que isso vai causar, do coração e da cabeça, vai ter os problemas mais graves. Colesterol, o LDL alto, a gente tem dois tipos de colesterol, o bom e o ruim. LDL é o ruim e o HDL é o bom. O LDL elevado com o HDL reduzido aumenta a chance de ter infarto, aumenta a chance de ter derrame, porque vai obstruir, a gente vai ter outro slide que fala, vai obstruir as veias do coração, a pessoa infarta. Cigarro, sedentarismo, obesidade, idade avançada, história familiar, sexo masculino. Aqui, esse slide aqui ele não é ele foi retirado de um site de informativo. O sexo masculino tem maior possibilidade de doenças cardiovasculares. Então, olha lá, a maior parte é sem sintoma, mas às vezes expressa alguns sintomas, quando já tem algumas coisas mais graves.
Os sintomas principais: cansaço, falta de ar, tontura, desmaio, dor no peito, principal, dor no peito que vai para o braço esquerdo, certo? Dor nas costas, dor na mandíbula, no braço, certo? Náusea, vômito, sudorese fria. Então, isso são sintomas de ultra-alarme. Isso aí tem que chamar o SAMU e ir para... Lógico que dentro de um contexto, né? Dentro de uma idade, a pessoa já tem problema de saúde, já tem diabetes, já tem pressão alta, certo? Então, isso a gente tem que ter atenção. Aqui outro dado, outro gráfico, né? Que é um gráfico, não precisa, é só você ver de longe. Azul é homem, vermelho é mulher. Isso aqui é a prevalência de doença cardiovascular no mundo. Então, a partir de 45 anos, certo? O homem é muito maior do que a mulher. Antes disso, a gente não considera tanto, porque aí são pessoas jovens, às vezes são alterações genéticas e são problemas já individuais da pessoa. Quando a gente vai ver a questão social, da parte de alimentação, de fatores de risco, quem vai sofrer mais depois dos 45 anos é o homem. Certo? E diretamente relacionado à dislipidemia, que eu falei lá, o que era? Aumento do colesterol e do triglicérides. Isso aqui é uma circunferência de alimento em níveis de colesterol, que a gente vai passar do que aumenta o HDL, que é o bom colesterol, e o que aumenta o LDL, que é o colesterol ruim, certo? E a gente vê, né? Azeite, aveia, aqui o abacate, né? São gorduras boas. Amêndoa, verduras, peixe. Aí do peixe, aí a gente já começa num colesterol alto. A gente não está falando que a comida se ela é ruim ou boa. Aumenta o colesterol. Aí a gente já começa nos alimentos com maior índice glicêmico e mais industrializados. Só que no final tem a carne vermelha, que aumenta o colesterol. Então quem tem colesterol alto tem que evitar mesmo, porque a carne tem mais gordura, carne de porco, carne de boi. O que o colesterol alto causa? Diretamente relacionado ao que a gente já estava falando. Isso aqui é uma veia, uma artéria, onde circula o sangue. Isso aqui é uma artéria sem gordura, certo? Vocês estão vendo? E essa aqui é uma com gordura. Isso aqui acontece, o que acontece aqui? A tubulação entope. Quando a tubulação entope, o que dá? Infarto, certo? Hã? Tem uma charge aqui depois, eu vou te falar, às vezes não encontra não, tem que... Se o cara tiver ruim demais... Então é isso, doenças cardiovasculares. Gordura, você come, carboidrato que você come, açúcar e gordura vira gordura no corpo. Açúcar no corpo vira gordura, gordura no corpo vira gordura. E gordura no corpo acumula em algum lugar. Debaixo da pele, na artéria e no fígado, que hoje nós temos um problema que está se agravando a cada dia mais, que é a esteatose hepática, que há um tempo atrás não era um problema tão grave porque as pessoas se alimentavam melhor, né, Márcia? E hoje, a cada dia mais, a gente vê pacientes que às vezes não bebem, entendeu, gente? Não bebem e evoluem com cirrose hepática, certo? Por causa de esteatose hepática. E a taxa de transplante de fígado, transplante, vocês sabem o que é, quando troca um órgão de um paciente que morreu por uma pessoa que está precisando daquele órgão. A pessoa troca de órgão, troca de fígado por causa de cirrose. Às vezes ela nunca bebeu, e às vezes é por causa de esteatose hepática. Acumula tanta gordura no fígado que o fígado para de funcionar. E ele chega nesse estado aqui, ó, que vocês estão vendo. Um fígado bom, igual aquele da vaca lá que a gente come, belezinha, que come só capim. E o fígado do ser humano que come McDonald's ou o sanduíche. Hã?
A picanha da vaca, né? Então é isso. Vamos ver se passa aqui, gente. Passou 2 vezes. Então depois, assim, continuando, o acúmulo de gordura vai para debaixo da pele também, né? A gente sabe disso porque é onde a gente vê. O perigo da artéria e da veia é onde a gente não vê, né? A gente não vê e quando viu, infartou, quando viu, teve um AVC, e aí já é tarde demais. Mas essa aqui a gente vê, ó. Desculpa. Aqui tá. A gente está vendo aí, mas eu estou querendo voltar para ver que a gente vê de verdade. Então, ó, o homem, ele tem uma tendência ao acúmulo de gordura visceral, certo? O que é gordura visceral? Essa que a gente está vendo na barriga, no corpo, a gente está vendo ela e a gente pega. Só que a gente vê aquele barrigão, às vezes. O barrigão é a gordura visceral. Gordura visceral é a mais grave de todas. Ela que, se a gente tem uma alta taxa de gordura visceral, a gente com certeza tem gordura na artéria e tem gordura no fígado e tem gordura em outros lugares. Essa gordura faz mal de verdade, toda faz mal. Mas essa, no homem, ela é pior. No homem, o homem tem mais tendência a acumular esse tipo de gordura. No homem, ele tem mais tendência a isso. Consequentemente, ele vai ter mais tendência a ter outros problemas que estão relacionados a isso. Certo? Aqui, ó. Gordura que está debaixo do músculo do abdômen. Ele está dentro da barriga, dentro dos órgãos. Essa aqui está fora, essa aqui está dentro. Certo? E, gente, não é questão... Obesidade não é questão de estética, certo? Obesidade, eu estou falando porque eu trato disso, é o meu principal área de atuação. Obesidade não é estética, obesidade é uma doença, certo? Que precisa ser tomada como tal para ser tratada. A partir do momento que você entende que a obesidade é uma doença, você vai conseguir tratar. E se você entender isso para si mesmo, você consegue tratar. Porque senão, leva e aumenta a chance de outras doenças, certo? Não é questão de estética. A gente não está aqui fazendo juízo para se é feio, bonito, gordo, magro, alto, baixo, narigudo, cabeçudo, não. É uma doença e ponto final, tem que ser tratada. Tem maneiras de tratar. Então, a obesidade, a gente classifica ela com o IMC. O IMC é uma relação entre o peso e a altura, certo? É o peso dividido pela altura ao quadrado. E a gente tem esses valores depois que a gente faz isso. Então, a gente classifica o peso dividido pela altura ao quadrado. Nesses valores, a gente classifica sobrepeso entre 25 e 29, obesidade grau 1 entre 30 e 35, 35 a 40, obesidade grau 2 e acima de 40, obesidade grau 3. Esse paciente que está aqui, ó, o sobrepeso, ele representa na população mundial e a mesma porcentagem no Brasil, 60% da população de homens. Então, 60% é um número muito alto, sendo que a gente está falando que o normal é 60% de sobrepeso. E de obesidade para obesidade 1, 2 e 3 é 20%. Sobraram dentro do normal mais 20%. Então, a gente está falando que esse paciente que é pré-obesidade, que eu tenho um maior fator de risco, porque às vezes ele não está se tratando para isso e já tem uma tendência a desenvolver a obesidade, é o maior risco para ele no futuro. Às vezes agora está tudo bem, no futuro as coisas pioram. E a obesidade está relacionada a outras doenças.
Será que é aqui que mira? A obesidade está relacionada, eu não voltei não, mas vamos, a obesidade está relacionada a outras doenças. E voltando a falar, as mesmas coisas, doenças cardiovasculares, disfunção erétil, certo? Doenças articulares, diabetes, principal fator de risco para diabetes tipo 2 é a obesidade. Então, há questões sociais, depressão, ansiedade, problemas sociais também no trabalho, familiar, certo? Restrições de atividades, certo? Então, às vezes, são coisas que a gente não trata como doença, mas para aquela pessoa que está sofrendo daquele problema, é um problema grande, entendeu? São, às vezes, pequenas coisas do dia a dia são restrições para aquela pessoa. Então, isso tem que ser tomado como um fator importante também. Agora, passando para diabetes. Diabetes no homem é a incidência maior do que na mulher, certo? A diabetes é o aumento do açúcar no sangue. Tem dois tipos. O que a gente está falando aqui é a diabetes tipo 2 mesmo, que é o problema relacionado à obesidade, à alimentação ruim, certo? É onde a glicose, o açúcar não consegue chegar no lugar onde ele precisa e fica no sangue. E no sangue, ele vai deteriorando as veias, as artérias, e aí a gente vai tendo outros problemas que às vezes as pessoas não sabem, mas doenças nos membros, vai ter infarto, vai ter AVC, e tudo está relacionado ao que a gente já falou antes, certo? Os principais sintomas que a diabetes expressa no início, às vezes é um excesso de fome, são sintomas bem gerais e às vezes pouco notados. Fome, a pessoa começa a ter mais fome, a visão às vezes fica embaçada em alguns momentos do dia, fica com mais sede, vai mais no banheiro, começa a ir mais no banheiro. Os hábitos dela acabam começando a mudar e ela vai notando, às vezes não fala nada para ninguém, vai deixando e tudo mais. Quando vai ver, o nível de glicose está alto, certo? Aí já é a doença, certo? E é a doença. O nível de glicose alto no sangue chama-se diabetes, certo? E aí a gente vê que a glicose que a gente faz no dedinho ou na veia, ela tem que ir até 100 só, é o normal. Acima de 126 é diabetes. Se fizer 2 exames acima de 126 é diabetes. Até lá é pré-diabetes. O que a gente faz com pré-diabetes, pré-obesidade, pré? A gente evita que vire. Então a gente tem que, às vezes não precisa do remédio de fato. Às vezes a gente tem que evitar que aquilo vire uma doença, mudando o comportamento. Então, aí, algumas complicações. Eu coloquei no corpo humano aqui, mas eu acabei já falando, né? Tem problemas oculares, a gente chama de retinopatia diabética. O açúcar vai deteriorando as veias do olho, da retina, certo? Acidente vascular, que chama derrame, né? Popularmente chamado, sangue, a veia do cérebro entope. Doença no coração. Mesma coisa da veia que entope a mesma veia que entope na cabeça, entope no coração, entope no intestino, entope na perna, e a doença vai se chamar de maneiras diferentes em cada parte do corpo, mas é a mesma coisa, ela entope do mesmo jeito, entendeu? Entope no rim, entope na perna, entope nos nervos que vão para as pernas, a gente começa a ter feridas, né? Pé diabético, que é quando a pessoa não sente mais as extremidades, o pé, e aí acaba lesionando, tendo pequenas lesões que infeccionam e vão piorando sem ela ver. Dentre outras complicações que vão afetar, porque essas são principais e que levam o paciente à piora
da qualidade de vida e até a morte, infelizmente. Se não